cheia de sobrenaturalidades. Impressionante a história de hoje. Eu tenho certeza que você vai amar. Fica comigo, é a história da Maria Dorete. Tudo bem, Maria Dorete? Chegou o dia de contar a tua história, viu? Prepare o teu coração. Queria pedir a você que se inscrevesse aqui no canal, porque é a única maneira que o canal tem de crescer, de subir, ainda mais um canal orgânico como o nosso. Nós crescemos de maneira orgânica e real, verdadeira, grãozinho por grãozinho, e eu preciso muito de você. Se inscreva, por favor, você que vem aqui ouvir as histórias, se inscreva. Acione o sininho para que você seja comunicado a respeito das novas histórias que chegam. Aliás, todos os dias elas chegam e a gente vai publicando aqui com carinho, tá? Outro pedido que eu quero lhe fazer: seja membro aqui do canal. Será muito importante para mim, para o YouTube e para você, porque a gente recebe mais histórias e quem tende a ganhar é quem está sempre aqui no canal do Mistério, ou Canal dos Mistérios. Você quer conhecer um pouquinho da história da Maria Dorete? É forte a Maria Dorete? A história da Maria Dorete é das poderosas. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de Maria Dorete aqui no canal, sim, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho, boa pessoa, sou eu, a Maria Dorete, e vou te confessar uma coisa. Eu nunca gostei de velórios, Paulinho, eu nunca gostei de ir a um velório. Para ser sincero, eu acho que ninguém gosta. Mas o velório do seu Gonzaga, aquele me marcou de um jeito que eu jamais vou esquecer enquanto vida eu tiver. Tudo começou quando a minha querida amiga Creuza, quase uma irmã para mim, me procurou aflita, o rosto abatido, os olhos cheios d'água. Era uma tarde abafada, o céu meio cinza, parecia que até o tempo pressentia coisa ruim. Então a Creuza me contou que o avô, o velho Gonzaga, tinha falecido naquela manhã. Estava com 81 anos. Morreu sozinho, como havia vivido nos últimos tempos. Sem ninguém por perto. Só, completamente só. Creuza estava muito abalada, mas o que mais a angustiava não era a morte em si, era o velório do seu Gonzaga. Ela me dizia com voz trêmula: Dorete, eu acho que vai ser só eu e ele nesse velório. Ninguém quer ir, ninguém mais vai aparecer, Dorete. Dorete, eu estou desesperada. E eu, que já conhecia a fama do seu Gonzaga, eu sabia que não era exagero dela, não. Sim, porque se falava que o seu Gonzaga, na juventude, e até um pouco além dessa juventude, ele havia sido jagunço de um coronel lá das bandas de Areia Branca. E que nas ordens daquele coronel, esse homem fez miséria com muita gente. Falavam que ele batia sem piedade, que já havia matado mais de 10 pessoas e que o prazer dele era ver o medo no rosto dos outros. Seu Gonzaga, ele era um homem ruim, daqueles que o povo teme até mesmo depois de morto e que ninguém gosta, sabe?
A pessoa tem medo. Não é respeito, não. É medo mesmo. Mas ninguém gosta. Mesmo assim, a Creusa dizia que para ela ele era diferente. Porque a pessoa, por pior que seja, tem alguém que ele sabe amar. E com a Creusa, o seu Gonzaga sempre foi muito bom. Ele nunca levantou a voz, dava doces escondidos para ela, dos outros netos. Ele gostava dela. Então ele dava doce para ela, escondido das outras crianças. E que chamava ela de minha Índia pequena, por causa do cabelo negro e liso que ela tinha desde menina. E foi por amor a essa amizade que eu disse para ela: Creusa, você é minha amiga, eu não vou deixar você sozinha nessa. Eu sei o que você veio me pedir. Eu vou com você. Nem que seja só para te fazer companhia, eu irei com você. E havia um detalhe. Além de tudo, o Gonzaga, o senhor falecido, era padrinho dela. Porque ele impôs, não que a mãe da Creusa, que era filha dele, tivesse escolhido. Ele impôs. Ele disse que seria o padrinho dela e quando disse isso, ele tinha muita autoridade e assim foi feito. Bem, fomos ao velório. E quando chegamos no velório, eu confesso que senti um arrepio subindo pela minha espinha. Era um lugar simples, uma casa simples, de porta aberta, e lá dentro o caixão solitário no meio da sala. O homem da funerária só deixou o corpo ali e sumiu. Nenhuma vela acesa, nenhum terço, nenhuma alma viva além de nós duas, Creusa e eu. A Creusa chorava baixinho, sentada ao lado do defunto, e de vez em quando ela com receio passava assim a mão na testa dele, colocava a mão na testa dele, e eu sentia que ela fazia alguma oração, sei lá. Eu fiquei ali de pé, mas a uma certa distância, encostada na parede, sem saber o que dizer. O silêncio da casa era total, e era um silêncio estranho, como se o ar tivesse peso. De vez em quando, um estalo do caixão ou rangido da madeira quebrava aquele silêncio, e eu dava um pulo por dentro assustada. Sabe quando você está assustada, com medo? Aquele ambiente, aquilo tudo, me deixou assim, assustada e com medo. O tempo passou devagar. Sabe quando você olha assim no relógio, o tempo não passa. E quando o senhor da funerária voltou, já quase no fim da tarde, eu pensei comigo, graças a Deus chegou a hora do enterro. O homem colocou o caixão num carrinho puxado por um jumento e saiu dali sem dizer palavra. Creusa e eu ficamos na porta olhando o defunto do avô dela e padrinho se afastar rua abaixo. Levantou até poeira. Nenhum vizinho apareceu, nenhum olhar curioso. Ninguém, absolutamente ninguém acompanhou aquele corpo até o sepultamento. Ela, a Creusa, me abraçou, me agradeceu com lágrimas nos olhos e falou: Maria Dorete, muito obrigada por você ter vindo, minha amiga. Você provou que é minha amiga de verdade. Eu sorri, mas por dentro eu sentia um aperto. Eu não sabia explicar a razão, o motivo. Me despedi dela e tomei o caminho de casa. A rua estava deserta e o sol já começava a se esconder atrás dos montes. Foi ali no meio do caminho que eu comecei a sentir uma coisa diferente. Sabe quando você tem a sensação de que você não está sozinha, de que tem alguém andando assim logo atrás de você?
eu cheguei a escutar as pisadas, os passos. Primeiro, eu achei que era impressão, mas os passos vinham certinhos e no mesmo ritmo que os meus. Eu parava e os passos paravam também. Eu andava e os passos andavam também. O coração começou a bater mais forte. O suor gelado desceu pelas minhas têmporas. Olhava para trás, nada. Só a estrada vazia e o vento mexendo as folhas das bananeiras. Mas o medo ficou. Apressando os passos, eu comecei a rezar baixinho um Pai Nosso, meio que atropelado. Eu não conseguia coordenar a minha oração. Eu sentia aquele peso me acompanhando, um vulto, uma sombra, algo que não dava para eu explicar. Quando eu alcancei o portão da minha casa, eu abri de um pulo e entrei sem olhar para trás. Fechei a porta, encostei as costas nela assim. Sabe quando você fecha a porta e encosta as costas, ofegante? Quando eu fechei a porta da casa, naquela noite, eu juro que meu coração batia mais forte do que zabumba em festa de São João. Eu ainda ouvia o vento lá fora, misturado com o farfalhar das folhas secas, e eu tinha certeza que não era só o vento que tinha me acompanhado até ali. Sentia de verdade como se alguém tivesse me acompanhado. Mas eu respirei fundo e me esforcei para acreditar que era só nervosismo mesmo. A casa onde eu morava era antiga, de telhado baixo e chão de tábua corrida. Morria de medo quando rangia à noite, mas naquela hora parecia que tudo estava vivo demais. Entrei pela sala e foi então que ouvi o estalo. Aquela velha cadeira de balanço da mamãe, que não se mexia fazia meses. Estava balançando sozinha, devagarinho. Aquela cadeira de balanço estava balançando, como se alguém tivesse acabado de nela se sentar. Ah, meu Deus do céu, eu murmurei, gelando os pés até a cabeça. Mas antes que o pavor me dominasse, eu ouvi a voz do meu pai vindo lá do quarto. Dorete! É você, minha filha? Sou eu, pai. Sim, sou eu. Eu respondi aliviada, sentindo o coração voltar pro peito. Meu pai estava acordado e isso me deu, sei lá, uma certa tranquilidade. Seu Atílio, meu pai, tinha 60 anos a essa época. Era um homem simples, trabalhador, daqueles que levantam cedo e só conseguem parar quando o serviço de fato acaba. Meu pai sempre teve um jeito calmo, mas quando olhava sério, ninguém discutia. Minha mãe, Dona Florinda, estava também deitada com ele, porque já era assim não é que fosse tão tarde, mas eles tinham o hábito de dormir cedo. Mas ela se levantou e, como mãe prestativa, veio mexer nas panelas para esquentar o jantar para mim. Ela tinha feito inclusive canjica e disse: olha, come um pouquinho menos que eu fiz canjica para você hoje. Minha mãe sempre fora, Dona Florinda, uma mulher de fé. A minha mãe, rezadeira de mão cheia, que acreditava muito mais em promessas do que em remédio. E em casa, o meu irmão Gildásio. O Gildásio, ele era o orgulho da casa. Meu irmão mais novo do que eu, 27 anos. Meu irmão Gildásio, corpo forte, braço largo, peito largo e uma mania danada de levantar peso no quintal. Havia feito ele mesmo uns halteres de cimento e ferro, e ele vivia dizendo que no supino ele já levantava 120 quilos. Eu nunca fui conferir para ver se era verdade, mas ele tinha toda a credibilidade. Ele dizia: fácil, eu levanto 120 quilos. Falava assim como quem fala de levantar um balde d'água.
Meu irmão Gildásio, um moço saudável, sorriso fácil, desses que a vida parece nem ter coragem de maltratar. Mas naquela noite, exatamente naquela noite, tudo começou a mudar. Depois do jantar que a minha mãe me serviu e ter comido um pouquinho da canjica, a canjica que a mamãe faz era com amendoim, uma verdadeira delícia. Eu não podia abrir mão daquela canjica para forrar meu estômago, porque eu tinha ficado com fome. Mas depois do jantar e da canjica, eu fiquei um tempo sentada na cozinha, conversando com a mamãe, mas eu não conseguia me concentrar. O tempo todo parecia que alguém andava lá pelo corredor de casa, passos lentos, arrastados. Oh, mãe, só está escutando uns passos. A minha mãe olhou assim para mim e disse: deve ser o vento lá fora, fazendo barulho no pé de abacate. Não é nada não, filha. Vai dormir, que já é tarde. O vento não anda, né? E muito menos arrasta a chinela pelo chão. E era o que eu estava escutando. O que eu ouvi era passo. Não era a árvore balançar, não era o pé de abacate balançando ao sabor do vento, era passo de gente. Fui para o quarto. Mas mal eu botei a cabeça no travesseiro e eu senti um cheiro forte. Sabe, aquele cheiro parecia mudar. Eu só sei dizer que não era um cheiro agradável, não. Era um cheiro forte. Sabe, um cheiro assim de pano úmido molhado? Dá para definir esse cheiro? Dá. Um pano que estivesse úmido, meio sujo, e alguém vai e coloca fogo, ou pegou fogo, meu corpo inteiro se arrepiou diante daquele cheiro. Eu fechei os olhos e comecei a rezar, mas parecia que quanto mais eu rezava, mais o quarto ficava frio e aquele cheiro subia. Até que de madrugada eu acordei com um gemido, um som rouco, dolorido, vindo do quarto do Gildásio, meu irmão. Eu levantei depressa e quando eu empurrei a porta, eu vi, ele estava sentado na beira da cama, suando frio e com os olhos fundos. Gildásio, meu irmão, o que foi? O que foi, Gildásio? O que você tem? Ele respirava ofegante, segurando assim o peito. Ai, Dorete, eu não sei, eu tô sentindo um peso aqui dentro do peito, parece que tem um peso aqui, parece que tem uma pessoa sentada aqui, sabe, no meu peito, assim, parece que tem uma pessoa sentada. Eu dei uma risada assim com medo. Que é isso, um homem forte como você que diz que levanta 120 quilos com medo de um pezinho no peito? Não é nada não, Gildásio. Mas aí, diante do barulho que nós fizemos, o papai e a mamãe acordaram. E lá veio a mamãe com um terço na mão, o papai com o lampião aceso. E quando entraram no quarto, o vento soprou e o lampião apagou sozinho. Cruz credo, gritou a mamãe. Que coisa é essa, Jesus? Acendemos de novo e Gildásio, ele tremia. Gildásio não apenas tremia, mas o suor escorria pelo rosto dele e o lençol, que era branco, já estava todo encharcado. Você sabe, você que está ouvindo, quando nós que somos os parentes, quando a gente vê um ente querido passando mal, ficamos nervosos e queremos encontrar um culpado, e normalmente o primeiro culpado é sempre quem está se sentindo mal. A gente começa a dar bronca. Eu me lembro de meu pai falando com o Gildásio: também, Gildásio, você com essa sua mania de ficar pegando esses pesos à toa. Pra que isso, filho? Depois você fica com essas dores todas. Isso é dor muscular. Isso é dor muscular. Você chega a levantar 120 quilos. Isso é loucura, filho. Isso força o seu coração. Pode crer. É dessas besteiras que você está fazendo que vem esse tipo de dor. Para com isso, Gildásio. A gente sabia que meu pai queria encontrar uma explicação rápida e simples para aquela dor que meu irmão dizia sentir. Mas eu no fundo, bem lá no fundo, sei lá. Papai disse
que no dia seguinte iria chamar o Dr. Alcides. Mas a mamãe já se ajoelhava no chão e rezando: Deus, tende piedade do meu filho, abençoa e proteja o Gildásio com a sua luz. E eu sentia dentro do quarto de novo aquele cheiro forte, pesado. Dava-me a impressão de alguma coisa, tipo um pano úmido molhado em coisa fétida que era queimado. E assim é que eu tento definir o cheiro que eu estava sentindo. Naquela noite em casa ninguém dormiu. E entre uma reza e outra, eu juro que eu ouvi uma voz rouca, baixa, lá no canto do quarto do Gildásio dizendo: eu não morri. Eu vou continuar vivendo aqui. Eu olhei em volta e o meu sangue gelou. Mas observei que só tinha eu escutado aquilo. Porque a mamãe continuou com as suas orações, meu pai preocupado com o filhão que suava frio e reclamava de dor, ora no peito, ora no abdômen. Gildásio gemeu mais forte, como se aquela voz tivesse saído de dentro dele. E foi ali, naquele instante, que eu entendi. Meu Deus, o vulto que me seguiu desde o velório do seu Gonzaga. O vento frio, o que eu escutei de passos, o peso no peito do meu irmão. Então, eu pensei comigo, seu Gonzaga não foi para o cemitério. Seu Gonzaga não foi. Eu vi o senhor da funerária colocando o caixão no carrinho puxado pelo burro, mas o espírito, a alma do seu Gonzaga não foi para o cemitério. Ele veio comigo. Ele veio comigo. Na manhã seguinte, Gildásio mal conseguia se levantar. O rapaz forte, que levantava 120 quilos no supino, agora não tinha força nem para erguer um copo d'água. O médico veio, examinou e disse: não, mas não é nada físico, os exames estão bons. Mas o olhar dele dizia outra coisa. É fraqueza passageira, disse o doutor, é virose, uma virose. Mas a mamãe respondeu na hora: passageira coisa nenhuma, doutor Alcides. Isso deve ser outra coisa. E eu sabia que a minha mãe tinha razão. Era outra coisa. Aquilo era encosto. Só podia ser encosto. Porque toda vez que a noite chegava, o vento soprava de novo e lá estava a cadeira de balanço balançava sozinha, sem ninguém por perto. Eu chegava a observar, eu chegava a escutar o barulho da cadeira de balanço. Eu não sei dizer quando foi que o medo virou certeza. Durante muitos dias eu tentei me convencer de que tudo que estava acontecendo tinha uma explicação simples. Talvez, de fato, fosse um vírus que tivesse pegado meu irmão. Talvez um nervosismo dele, sei lá. Ou quem sabe meu pai tivesse razão, fosse aquele esforço dele em excesso, levantando 120 quilos. Mas, quanto mais eu tentava pensar com a razão, mais o coração me avisava: tinha alguma coisa errada dentro da minha casa. Uma coisa que não existia antes. Uma coisa que me acompanhou desde o velório do seu Gonzaga. Mas o que será? O Gildásio, meu irmão, sempre foi o mais saudável de todos nós, forte, risonho, comia feito um boi. Ele tinha mania de dizer que ovo era o segredo da força dele. Chegava a comer uma dúzia de ovos por dia, frito, mexido, ovo quente.
a laostra, e ainda brincava que o colesterol dele pedia arrego. Mas de uns tempos para cá, só de sentir o cheiro de ovo, ele empalidecia, dizia que o estômago dele revirava, embrulhava, que o corpo repelia como se fosse veneno, o ovo virou veneno. No começo a gente achou que fosse coisa passageira, como acreditou o Dr. Alcides, uma fraqueza qualquer. O Dr. Alcides veio outras vezes, examinou outras vezes, tirou sangue, mandou sangue para o laboratório de Riachão, que era uma cidade grande, a cidade mais próxima. A gente esperava ansioso por uma semana até que o exame apresentou seu resultado. E querem saber? Tudo normal, tudo certo com o sangue do Gildásio. Nenhuma indicação de infecção, por exemplo. Eu vi o semblante dele meio desconcertado, o médico, Dr. Alcides, passando as folhas do exame, coçando o queixo. Papai perguntou: e então, doutor, o que o meu filho tem? E o doutor, com a voz embargada, respondeu: olha, seu Atílio, eu sinceramente não sei. Nos meus 35 anos de medicina, eu nunca vi um caso assim. O sangue do rapaz está limpo, os órgãos funcionando, mas o corpo dele eu sou obrigado a admitir que está definhando. O rapaz era uma montanha, os músculos estão acabando. Não sei explicar, eu tô me sentindo perdido. Ninguém respondeu nada. Ficamos só nos olhando, esperando uma explicação que não vinha. Então o doutor Alcides foi até o banheiro, lavou as mãos na pia, olhou para a mamãe e disse: ô dona Florinda, me dá uma toalha, por favor. A mamãe entregou as toalhas sempre limpinhas da mamãe. O médico secou as mãos devagar, respirou fundo e completou: gente, diante desse caso do Gildásio, eu estou lavando as minhas mãos e estou enxugando-as. Confesso que eu não tenho mais o que fazer no caso dele. Eu sei lá o que está acontecendo. Se vocês têm fé, vão atrás, porque eu confesso, sinto-me totalmente incapaz. Aquelas palavras do médico ficaram batendo na minha cabeça o resto do dia. Ele lavou as mãos dele. Aquele gesto era muito significativo. Era como se ele estivesse dizendo: agora é com vocês. Quer dizer, ele disse: agora é com a fé de vocês, com Deus. E foi aí que o medo tomou forma. As noites voltaram a ser longas e pesadas. O cheiro de coisa queimada não saía do ar, aquele cheiro ruim. E Gildásio, meu irmão, antes tão forte, 27 anos, já não tinha músculos, nem cor no rosto. Ele era um vulto deitado na cama, os olhos fundos, sem comer, a respiração curta. A oxigenação dele é que não havia na época esse tal de oxímetro, mas se a gente pudesse medir, a respiração dele estava curta demais. Sabe quando a pessoa fica assim, para respirar, ofegante, de uma tristeza que cortava o coração da gente. Mamãe chorava em silêncio, papai andava de um lado para o outro sem saber o que fazer, mas eu comecei a sentir um chamado dentro de mim, uma voz suave, quase um sussurro, dizendo: procura uma ajuda onde os olhos do homem não enxergam, mas o espiritual vê tudo. Demorei uns dias para entender o que aquilo queria dizer, até que numa tarde, passando pela venda do seu Germano, eu ouvi duas mulheres conversando baixinho. Falavam de uma benzedeira, Dona Genoveva, que morava lá para as bandas do Campo Largo, uns 100 quilômetros dali, não era tão perto não. Diziam que ela via o que ninguém via e que já tinha curado gente que a medicina havia desistido. Parece que as senhoras conversavam
aquele tipo de assunto para eu escutar. Foi programado por Deus, eu entendi. Então, eu entrei na conversa e peguei detalhes com aquelas senhoras. Naquela mesma noite tomei uma decisão. Não contei nada para a mamãe, nada para o papai. Eu tinha conversado com as mulheres e elas me orientaram. Então pega uma peça de roupa do seu irmão e leva. Leva na dona Genoveva que ela vai te dar uma resposta. Fui até o quarto do Gildásio, peguei uma camisa dele que ainda estava no cesto de roupa suja, suada, com o cheiro forte dele. É uma outra coisa, o cheiro dele já não era mais aquele cheiro normal, sabe? Estava bem mais forte. Eu peguei aquela camisa e coloquei dentro de uma sacola. De madrugada, eu subi na jardineira que fazia o trajeto até Campo Largo. O caminho era longo, a estrada esburacada, ruim, e o balanço do ônibus misturado com o medo me deixava meio tonta. Mas dentro de mim havia uma certeza que empurrava o meu corpo para frente. Cheguei à casa de dona Genoveva, já no fim da manhã. A casa dela era simples, de barro batido, mas o ar ali era diferente, pesado e sagrado ao mesmo tempo. No alpendre pendiam ramos de arruda, guiné e alecrim. No canto, um fogareiro soltava fumaça de ervas. Ela era uma mulher de uns 70 anos, baixinha, de olhos claros e cabelos todo branquinho preso num coque. Me recebeu com um olhar que atravessava a alma. Você veio de longe e trouxe coisa pesada contigo, né, minha filha? Incrível, mas eu nem havia aberto a minha boca ainda. Eu só estava segurando a sacola e dentro da sacola a camisa do Gildásio. Eu até senti um arrepio quando ela falou assim. Estendi a sacola para ela com as mãos tremendo e falei: Dona Genoveva, essa peça é do meu irmão. Ele está muito doente e ninguém sabe o que é. Ele, um rapaz forte, está acabado. Ela pegou assim a sacolinha na mão com a camisa, pegou a peça, cheirou aquela peça devagar e fechou os olhos. E no mesmo instante eu vi o corpo dela estremecer, a respiração ficou funda, o rosto mudou de expressão e ela deu um passo para trás como se levasse um choque. Ah, ele veio junto, disse ela num tom rouco que não parecia ser dela. Quando ela disse ele veio junto, eu senti um frio percorrer minha espinha. Eu perguntei: quem, dona Genoveva? Quem veio junto, dona Genoveva? Mas ela não respondeu. Virou o rosto para o lado, como se enxergasse alguém que eu não via, e começou a falar que para mim ela estava falando sozinha. Por que você veio até aqui? E eu escutei uma resposta. A resposta eu escutei. Eu não fui chamado, eu não queria vir, ela me trouxe. A voz que saía da boca dela era rouca, grossa, e soava como a de um homem velho. Meu corpo travou. Quem é o senhor? Eu perguntei sem fôlego. A cabeça da dona Genoveva virou devagar para mim. Os olhos estavam fechados e a voz respondeu: Sou eu, o seu Gonzaga. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu coração disparou. Seu Gonzaga? Balbuciei quase sem voz. Você me levou junto, Maria Dorete, disse ele através da boca da benzedeira. Eu não fui posto no meu lugar, Maria Dorete, eu fiquei preso com você. Eu queria correr, mas as pernas não me obedeciam. Dona Genoveva, ou quem falava por ela, começou a respirar pesado, como se estivesse brigando com o ar. E aí a dona Genoveva, eu vi que
Era ela que havia voltado a falar comigo, porque ela disse: ele precisa ser liberto antes que leve o outro junto. Gritou ela e o corpo dela caiu para trás num baque seco. Eu corri para segurar a mulher, mas não deu. O suor descia pela testa dela, os lábios tremiam e por um momento o rosto dela voltou ao normal. Ela abriu os olhos devagar e me olhou fundo. Minha filha, o que te acompanha não é uma sombra qualquer, é uma alma penada e está presa ao seu sangue, minha filha. Foi ali naquele instante que eu entendi. O mal que estava no meu irmão era o peso da alma do seu Gonzaga. E eu é que tinha trazido para dentro da nossa casa, mas como assim? Eu nunca quis fazer isso. A revelação de que o espírito que vinha atormentando o meu irmão era o próprio seu Gonzaga, o avô da minha amiga Creuza, me deixou completamente atordoada. Eu não conseguia entender o motivo dele ter escolhido justamente a nossa casa e a minha, a nossa família. Mas a dona Genoveva, ainda ofegante, após aquele transe estranho, me olhou com um olhar firme, um olhar de quem carrega a sabedoria de muitas vidas. Minha filha, esse homem se sentiu atraído pela força do teu espírito, que é muito forte, minha filha. Ele queria ter ficado mais tu, mas você é mais forte. E ele te acompanhou, ele não entendeu que ele morreu. Ele não entendeu que ele não pertence mais a esse plano. Ele está agarrado a um sentimento e não larga a terra. E infelizmente, quando ele chegou na sua casa, ele se ocupou, eu chamo assim, mas você vai me entender, do cavalo mais fraco. Não, dona Genoveva, o meu irmão ele é muito forte, para a senhora ter uma ideia. Antes disso, meu irmão levantava 120 quilos. Não estou falando de força física. Até isso contribui, colabora, porque a energia da pessoa fica toda voltada para o físico e o espírito enfraquece. Seu irmão era o cavalo mais fraco, porque o espírito dele, entendeu? Abriu brecha. E aí ele se aproveitou. Ela explicou que às vezes os espíritos encontram o corpo com energia forte e vital e se aproximam sem querer. E Gildásio, que sempre foi cheio de vigor, de músculos, de vida, era o hospedeiro perfeito para uma alma perturbada. Eu tremi dos pés à cabeça. Mas, dona Genoveva, o meu irmão vai morrer? Eu perguntei engasgada. Ela abanou a cabeça devagar. Olha, se você não vem aqui para cuidar, o risco era grande. Era grande, mas nós não vamos deixar isso acontecer, não. Se a gente agir rápido, agir agora. Mas você vai ter que me ajudar, moça. Eu vou mais tu. Eu vou mais tu até tua casa. Mas a neta dele, ele tem uma neta. A dona Gildásia, eu não tinha falado da Creuza para ela. Eu não havia dito nada. E ela já sabia que ele tinha uma neta. A neta dele vai ter que nos ajudar também. Fiquei alguns segundos muda, porque era impressionante o índice de acerto daquela mulher. Aí veio a lembrança do velório vazio, a Creuza sozinha, me pedindo aquela ajuda para eu ir com ela, e agora aquele mesmo homem, ele seguiu meus passos. Eu prometi para dona Genoveva, eu vou buscar a Creuza. Eu respondi decidida, segurando a minha bolsa contra o peito. Combinei com ela. No dia seguinte não dava, mas
Na quarta-feira era possível. Na quarta-feira, para que ela não tivesse nenhum tipo de problema, uma vez que já era uma pessoa idosa, eu fui buscá-la, apesar de virmos de ônibus. Fomos juntos. E lá já passamos na casa da Creuza. E foi assim que nós chegamos em casa. Ao contar para a Creuza o que estava acontecendo, a Creuza, como neta e afilhada do seu Gonzaga, não queria acreditar. Creuza, não é com o corpo que o seu avô está presente, mas com o espírito, sabe? E quem está sofrendo com isso é o Gildásio inocente, o meu irmão. E se você não for comigo, a dona Genoveva diz que ela não vai conseguir encaminhar o teu avô para onde ele precisa ir. Ela ficou em silêncio, empalidecida. Eu vi nos olhos da minha amiga Creuza um certo conflito. O amor e a dor misturados. Afinal, aquele homem tinha sido cruel para muitos, mas para ela fora bom. Fora o padrinho carinhoso que lhe dava as balas, que contava as histórias de vaqueiro. Mas por fim, ela era minha amiga. Eu fui por ela. E ela viria por mim. Eu vou, Dorete. Eu vou. Se o que sobrou dele precisa ir em paz, eu quero ajudar. Fomos. Eu, Creuza e Dona Genoveva. Dona Florinda e seu Atílio, meus pais, estavam aflitos na sala. O Gildásio continuava deitado, meu irmão, fraco, e a pele quase transparente, os olhos fundos. Quando Dona Genoveva entrou, a atmosfera da casa pareceu mudar. Era como se o ar ficasse mais pesado, mas ao mesmo tempo mais atento, mais vivo. A bezendeira tirou um terço do bolso, colocou sobre o peito. O terço tinha uma cruz, um crucifixo grande. Vamos começar, mas com muita fé, nada de medo. Quem tiver medo, por favor, se retire. O medo é a porta por onde o mal entra. Não quero ninguém com medo aqui. Se for para ficar com medo, pode sair. Ela mandou que as luzes fossem apagadas. Acendeu 3 velas, colocou numa bacia com água, colocou sal nessa água e colocou essa bacia aos pés da cama do Gildásio. Eu e a Creuza ficamos de mãos dadas, tremendo. Dona Genoveva começou a rezar baixinho e depois em voz alta. E a sua voz foi subindo, engrossando, mudando até parecer outra voz. Foi então que nós escutamos: eu não fiz mal a esse moço, eu só quero um descanso, um canto para eu ficar. Me deixa aqui, me deixa aqui. A voz saiu do meio do quarto. Eu juro que eu vi a chama das velas se curvar para o lado como se uma brisa gelada passasse. Gildásio gemeu, os dentes cerrados, o corpo inteiro suando. Dona Genoveva respondeu firme, com a voz rouca, mas serena: Gonzaga, tua hora passou, Gonzaga. Teu corpo já dorme na terra fria. Agora é a alma que precisa seguir, Gonzaga. A tua neta está aqui para te perdoar. A Creuza chorava baixinho. Ela deu um passo à frente, as lágrimas descendo, e ela falou: Vovô, o senhor foi bom para mim. E mesmo que tenha sido ruim para os outros, eu peço que o senhor vá em paz. Que Deus lhe perdoe, vovô. E eu também te perdoo de qualquer coisa. Naquele instante, um estalo seco ecoou do teto. As velas tremularam forte, quase se apagando. Um vento frio passou pelo quarto e um perfume estranho. Agora um perfume. Uma mistura assim de uma cera, de um fumo de rolo, invadiu o ar e então silêncio. Gildásio, meu irmão, suspirou. Um suspiro longo, profundo, como quem desperta de um pesadelo. E ele disse:
A primeira frase após isso do meu irmão foi: Dorete, eu tô com fome, murmurou com a voz fraca, mas viva. E quando eu escutei o meu irmão dizer que ele estava com fome, eu gritei emocionada: mãe, ele falou que ele quer comer. Mãe, o Judásio falou que ele quer comer. E a minha mãe, dona Florinda, correu para a cozinha e, sem pensar duas vezes, bateu uma gemada. E, para nossa surpresa, o meu irmão tomou tudinho, sem ânsia, sem dor. A cor voltou para o rosto dele. Impressionante. A cor voltou na hora para o rosto dele. A coisa que não acontecia há meses. A dona Genoveva enxugou o suor da testa e disse com um cansaço sereno: o mal foi embora, minha filha. Agora essa casa precisa de oração e luz por uns dias. O descanso dele chegou. Gente, eu não tinha palavras para agradecer aquela senhora, dona Genoveva. Ela não queria cobrar absolutamente nada, não quis, mas na volta dela para casa eu a acompanhei. Aliás, a Creuza foi comigo. Eu fiz questão depois de ir a um supermercado e fiz uma compra para ela. Ela também não queria receber, mas eu praticamente abandonei a compra lá. Daquela noite para frente, nós voltamos a dormir na nossa casa. O meu irmão voltou a respirar. Sabe quando a respiração volta ao normal? E quando eu acordava, o sol entrava pela janela com uma doçura que há muito tempo não se via ali. As galinhas voltaram a cantar. Parece que até as galinhas tinham se calado. O galo! O nosso carijó não cantava mais. O cheiro do café vinha da cozinha. A dona Florinda, minha mãe, ria com o seu atilho como se a vida tivesse voltado a pulsar. Eu, Maria Dorete, que sempre fui cética, aprendi uma lição que nunca mais esqueci. Nunca mais. Existem coisas que não se explicam com exames nem com remédios. O mundo dos vivos e dos mortos se tocam, às vezes, por linhas invisíveis. Por isso, se eu já não gostava de ir a velório, daquele dia para frente, não que eu deixasse de ir a velórios, mas eu aprendi com a senhora, a dona Genoveva, que me ensinou. Sempre que você chega no velório, você vai nos pés do defunto e diz assim, mesmo em pensamento, e diz assim, você diz o nome do defunto e diz: fulano, se eu tiver lhe devendo algo e preciso lhe pedir um perdão para que você tenha paz, esse perdão eu te peço agora. Mas se você me fez alguma coisa que eu não me lembro nesse instante, no entanto, você precisa ser perdoado daquilo que me tenha feito, eu digo a você com toda a verdade, eu te perdoo agora para que você siga em paz. Peço-lhe perdão pelo que fiz e o perdoo por tudo que você fez. Aí você faz uma oração da tua fé. Como eu sou católica, eu termino com: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. De acordo com a dona Genoveva, você fica quites com aquela alma. E é tudo que a gente precisa. Desde aquele dia, eu nunca mais duvidei
do que o coração sente, porque foi o amor e a fé que salvaram meu irmão Gildásio. Ele continuou, levantando seus pesos. Essa era a história que eu tinha para contar, e espero merecer por parte da sua audiência muitos comentários a partir de agora.